2023 na área, voltamos no Terraço Cast de número 355. Só vai saber quem ouvir esse ano, mas teremos mais de uma abertura. Ouve os próximos episódios que você vai entender. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 24 de janeiro de 2023, uma terça-feira quente em Ourinhos, para o primeiro episódio da temporada 2023 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste ano que já começou bastante agitado, principalmente aqui em Terra Brasílis, mesmo sem episódios, passamos o tempo todo com o radar ligado para trazer análises de qualidade para você assim que os episódios retomassem. Então, sem mais delongas, vamos a quem me acompanha neste 355. E aí, Raquel, tudo bem? Alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, aquela mais amada mulher do tempo de todos os tempos. Com uma atualização, do clima para vocês aqui diretamente de janeiro de 2023, enquanto retomamos, a gravação do Terraço Econômico. O tempo por aqui deu uma amenizada, resolveu ser verão, porque parece que até dia 19, vai até o dia 15, o verão esqueceu de dar um pulinho aqui, Sabe como é que é? O mundo tá complicado, tem verão por bastante, o verão tá ocupado indo lá pra Europa, quando na verdade é inverno. Ele deu uma brigada ali com São Pedro, mas tá tudo se ajeitando, e parece que continua calor na Europa, assim, calor pros padrões do inverno, mas ele resolveu dar um pulinho por aqui, então vamos ver se ele fica, se ele se cansa, ou se ele também tá um pouco com medo, desse risco fiscal e político que com certeza vai ficar nos holofotes ao longo de 2023, por aqui. De fato, muita chuva. O lado bom é que, pelo visto, a energia não deve trazer susto para esse ano. Será um susto a menos. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui em 2023 com o nosso primeiro podcast. Eu, Renata, como sempre, trazendo da Califórnia o Boletim Internacional para vocês. É isso aí, de volta a essa bela rotina de análises. E também ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Oi, meus amigos, vocês já estavam com saudades, Um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do ano. Saudade, essa palavra em português que dizem não ter tradução. Bom que agora estamos de volta e quem nos ouve não precisará mais dessa palavra quando o assunto forem os episódios do Terraço Cast. Vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, bola na quadra da equipe econômica de Haddad, aquele que foi escolhido por Lula nesse terceiro mandato para direcionar a fazenda e os rumos da economia. Até então, o que temos de planos anunciados? Pois é, gente, eu já dei ali um spoiler, que aquela nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal, ela vai estar com tudo ao longo desse ano aqui, E você que é ouvinta aqui do nosso Terraço Econômico, você sabe, aqui do nosso Terraço Cast, você já sabe que isso vai acontecer, porque isso não é grande novidade, A gente já tá falando disso desde o ano passado. Desde, aliás, antes da eleição, que você ouviu aqui no Terraço Cast, que já teria que ser feita aí feito um ajuste importante, principalmente no orçamento para esse ano, que tinha sido enviado com muitos buracos, um orçamento bastante irrealista naquele momento. E aí tivemos ali, a aprovação da PEC de transição, que foi muito maior do que o necessário para cobrir esse buraco, e chegamos onde estamos hoje, Mas, além do fiscal, o que mais
mais a gente ouviu, né, da agenda econômica do governo. A primeira coisa a falar é que uma coisa é a equipe e outra coisa é o presidente, né? Por quê? Porque a gente tem ouvido bastante aqui, né, do próprio ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, de que haverá responsabilidade fiscal, né, que não serão tomadas decisões que firam a responsabilidade fiscal e eles não vão sair gastando aí, né, sem dó nem piedade, sem olhar para o arcabouço fiscal. Então, o que diz Fernando Haddad, né, que será enviado até abril uma proposta de novo arcabouço fiscal. É importante destacar isso, ele fala muito em arcabouço e não só em regra fiscal, então pode ser que venha aí mudanças as novas, a não só o teto de gastos, mas a outras regras fiscais. Lembrando que a gente tem aí a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem, né, dentro dela a gente tem a regra de ouro, a gente tem a regra ali do déficit primário, né, a gente tem uma série de regras fiscais que de fato aí compõem o arcabouço fiscal. Então, segundo o ministro Haddad, a gente vai ter aí uma nova proposta em abril. Além disso, o que o Haddad tem falado, né? Agora que ele tá em Davos, ele falou algumas coisas, tem dado algumas entrevistas, até feito reunião aí com coleguinhas aqui do mercado financeiro, muito chateada, fica a dica aí, Ministério da Economia, que fizeram uma reunião aí com economistas mulheres e eu não fui convidada, ok? Fica a dica, alô, você que nos ouve diretamente, né, do Ministério da Economia, a favor, enviar um convite aqui para @Raborges-de-Sá, aguardo ansiosamente. Mas, enfim, o que ele tem falado aí nessas reuniões públicas, privadas, é que ele, né, nas suas falas públicas e também nessas reuniões privadas, que, além disso, uma das maiores prioridades, uma das primeiras prioridades do governo vai ser aí a reforma tributária, né, e que primeiro vai se fazer em partes, primeiro vai se tratar da reforma ali para o tributo sobre o consumo e depois se tratará do imposto de renda, né, com potencialmente aí elevando a isenção do imposto de renda. O que é muito positivo, tá? Não a parte do imposto de renda, porque ela vai depender muito do que acontecer na primeira parte, né, porque como a gente sempre sabe muito bem, não existe almoço grátis, então se você não corrigir distorções e, enfim, eventualmente aumentar aí o imposto de um lado, é muito difícil você diminuir do outro, né, porque você corrigir a tabela, né, aumentar aí a isenção para, por exemplo, R$5.000, como diz um certo presidente ou um certo ex-presidente, né, você tem impactos fiscais muito grandes, né, obviamente. Mas voltando aqui, então, né, segundo o que tem falado o Haddad, a ideia é passar essa reforma tributária que será, a defendida será ali, provavelmente nos moldes da PEC 45, que já tramita aí, a gente já falou aqui no Terraço Cast há uns 2 anos atrás, quando se falava disso, e depois morreu, né, morreu muito pela insistência ali do próprio Paulo Guedes e da equipe da CPMF, etc, acabou morrendo, né, a ideia de uma reforma mais ampla, mas a PEC 45, ela é muito boa, na minha opinião, né, ela é uma proposta de reforma muito completa, ela tem ali o cerne dela, né, o core dela é estabelecer o imposto de valor agregado único sobre bens e serviços, e aí, a partir dele, você poderia fazer, enfim, algumas exceções seriam feitas, por exemplo, aqueles bens e serviços que não se quer ali desincentivar, como, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, e a parte mais importante é que você equalizaria a tributação sobre bens e serviços, que hoje a gente sabe que a tributação, né, sobre a produção é muito maior relativa à tributação aos serviços no Brasil, e isso causa distorção e até torna o imposto, inclusive, mais regressivo, né, porque a população mais pobre, né, ela consome mais bens do que serviços, né, relativo à sua renda, além dela consumir mais, né, relativo à sua renda do que a classe mais rica. Então, a nossa estrutura tributária, além dela causar muitas distorções de alocação, ela também causa, ou seja, se investe num lugar, né, se coloca dinheiro num estado porque ele oferece ICMS mais baixo, né, toda aquela guerra tributária, um monte de maluquice aí que faz o nosso sistema, né, faz a gente produzir uma moto em Manaus e trazê-la de carro até, né, o Sudeste para ela, enfim, ser escoada aí para exportação, que não faz o mínimo sentido. Além dela causar esse tipo de distorção de alocação, ela também ela, enfim, fomenta, né, acaba impulsionando parte da desigualdade de renda. Então, enfim, só para dizer que essa proposta é muito bem-vinda, né? Vamos ver se de fato consegue se aprovar ela nesses moldes ou se ela vai acabar sofrendo um monte de alteração e sair uma coisa maluca do outro lado. Outra sinalização que foi feita, então, além da reforma tributária, que seria muito bom para a produtividade, né, para a redução de desigualdade no longo prazo, nada seria, né, maravilhosamente de curto prazo. Também tem sinalizações aí do
próprio aí da ministra do Planejamento, que é Simone Tebet, de que haverá revisões em programas existentes, né, que vai se tentar olhar ali para estabelecer e criar critérios claros de avaliação de políticas públicas, o que é um sonho, tá, gente? Sonho grande aqui de Raquel e muitos economistas é que isso realmente seja feito. Vamos ver se será, né? Porque assim que você otimiza recursos, como eu já falei muitas vezes aqui, o problema não é que o Brasil gasta pouco, e sim que o Brasil gasta mal, gasta nos lugares errados, né? Não faz essa avaliação de políticas, né? Então, tanto das políticas quanto de subsídios, por exemplo. Então, assim, se isso acontecer, será muito, muito, muito bem-vindo e positivo. Daí, gente, como as leituras são rosas, a gente tem aí a equipe econômica, então, dando essas sinalizações, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o presidente, né? Então, o presidente dando sinalizações completamente contrárias, né? Então, ele falou, o presidente deu ali uma, né, falando num evento para centrais sindicais, ele falou ali de, né, aumentar o salário mínimo de acordo com o PIB e a inflação, então aumento real, que a gente sabe que foi uma política ali nos anos do governo PT, ali, né, entre 2002, 2000 e até a saída de Dilma, né, o que foi muito, foi muito prejudicial, né, ali do lado dos gastos, esse aumento real do salário mínimo sempre sem aumento de produtividade do trabalhador, né, então isso acaba gerando aí também distorções e acaba alimentando o que é a nossa famosa inflação e com ela os juros. E aí nessa toada o presidente também falou que não entende muito a importância da independência do Banco Central, falou que os juros têm que ser mais baixos, né, na marra, então tem que ser mais baixo porque tem que ser mais baixo, né, indagou sobre a própria meta de inflação, o problema é que a gente tem que atingir a meta, então vamos lá, vamos diminuir a meta, e a gente sabe que não é por aí, né, se você diminuir a meta, você desancora as expectativas lá na frente, você acaba aumentando e fomentando ainda mais a inflação e os juros, que a gente sabe que os juros de curto prazo quem determina é o Banco Central, mas os juros de longo prazo quem determina são investidores, né? Muito como oferta, demanda e precificação de risco. Então não adianta nada os juros de curto prazo ficarem baixinhos e os juros de longo prazo irem para o céu, porque no fundo, né, o financiamento e todo o crédito, ele se baseia bastante, né, no comportamento do juro de longo prazo e não só de curto prazo, principalmente se o juro de curto prazo ele for, né, descasado, não fizer nenhum sentido com a realidade. Então, ele falou isso da meta, falou da independência do Banco Central, falou do salário mínimo, falou de uma reforma do imposto de renda para uma reforma urgente para corrigir aí a isenção até R$5.000, ou seja, completamente na contramão. Obviamente a gente já teve reação, né, de investidores, lembrando, os investidores, gente, somos todos nós, tá? Não é uma criatura amorfa que se comporta de maneira uníssona, que é do mal, tá? São gestores que estão tentando antecipar movimentos, né, para, enfim, obviamente ali ganhar mais dinheiro para os seus cotistas, no caso de fundo, clientes, no caso de instituições financeiras, que somos todos nós, tá? Todos nós que temos dinheiro na poupança, em CDB, enfim, carteiras diversificadas, em fundos de pensão, em todo lugar, né? Todo mundo que tem um dinheiro aí, todo mundo que é bancarizado faz parte do mercado. Então também não tem isso, vai bem pro mercado, não vai bem pro povo, né? Porque o povo, né, ele é quem tá lá na ponta do mercado. Então é isso, gente. Eu acho que, assim, um começo de governo com sinalizações bastante opostas. Quando se faz a apuração, se percebe que a equipe, né, nem a parte política, nem econômica pretende seguir esses direcionamentos aí meio atabalhoados do presidente, mas é claro que a gente sabe, né, que assim como o ex-presidente, qualquer presidente que tá aí, o que ele fala é o que acaba movimentando os investidores não só aqui, como fora do Brasil. Isso mexe no dólar, que mexe na inflação, né, que acaba sendo pior para os mais pobres. Então a gente já viu esse filme, né, e o final dele não é bom. Então é por isso que vamos ficar de olho aqui no Brasil e no fiscal e também em todas as outras sinalizações, tá, gente? O parafiscal, terminando aqui, será bastante importante nesse ano, como eu já comentei nos últimos episódios do ano passado, falando aqui do BNDES e do uso de bancos públicos. Então seguiremos vigilantes. Ainda está muito cedo para cravar a tônica econômica do governo e fica a dica, nenhum governo, a não ser que esteja em continuidade de um mesmo mandato, a famosa reeleição, consegue deixar bem sua pegada antes de alguns trimestres, né? Porque aí a gente verifica as ações para além dos discursos. Mas duas coisas ficam cada dia mais claras em Lula 3, né? A gestão do Haddad. Em primeiro lugar, quem vai dar a palavra final será o próprio Lula, para o qual toda e qualquer ideia, não só na economia, aliás, será levada para aprovação.
Em segundo lugar, pelo visto, não teremos estelionato eleitoral. Basicamente, todos os itens que o Lula disse em campanha, ele está reforçando nesse momento e tem uma tendência razoável de virar em realidade. Todo governo mais à esquerda tende a ampliar o tamanho dos gastos públicos, principalmente os que são direcionados à área social. A grande preocupação está com o redirecionamento de esforços para que a conta feche, ou, se essa conta não fechar, se não havia um corte de uma ponta para cobrir outra, como é que isso vai ser financiado? Se vai ser por carga tributária, por dívida pública ou por inflação. A notícia boa é que não temos uma situação absolutamente descontrolada, embora os planos ainda sejam fiscalmente difusos, para sermos aqui educados e usarmos um grande eufemismo nesse começo de 2023. A má notícia é que essa orientação direta de pedir bênção para o Lula para absolutamente tudo faz do Haddad alguém que potencialmente não levará subsídio técnico para o presidente, orientando-o sobre limites da política econômica e do orçamento. Ou, em bom português, pelo visto não será o Haddad a pessoa a dar um toque no Lula quando este último der algum bote na lua ou insistir em algo que claramente dará errado, seja por não caber na conta ou por ser mera tentativa de algo que já fracassou antes. O barco já saiu do porto, não tem mais, podiam ter escolhido alguém mais preparado, é essa a equipe econômica. 2023 tem tudo para ser movimentado. Vamos ver como esse capitão escolhido se sairá em meio a tanta tempestade, interna e externa. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, pode ser texto, áudio ou até vídeo, com o nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca possa ser a próxima. Para saber mais, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame, que em conjunto fazemos acontecer. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Vamos fazer um apanhado do que aconteceu aí, nesse último mês que a gente ficou de fora. Acho que o principal acontecimento aqui nos Estados Unidos foi a eleição do Speaker of the House. O Speaker of the House, ele tem a função, de como se fosse o presidente da Câmara, o nosso Arthur Lira, aqui nos Estados Unidos. E aqui como funciona, Como a gente tem basicamente dois partidos, o partido que tem a maioria na Câmara, que elege o presidente da Câmara, e no caso, a gente comentou bastante no ano passado, o Partido Republicano ganhou as eleições de midterm e conseguiu uma maioria inclusive apertada, A gente esperava que os republicanos fossem ganhar de mais diferença dos democratas, A expectativa era até que os republicanos iam conseguir também a maioria no Senado, que acabou não acontecendo, mas mesmo sendo uma maioria pequena, os republicanos ainda têm a maioria na Câmara e com isso direito a eleger o presidente, o Speaker of the House. O que aconteceu foi que houve um desentendimento dentro do próprio Partido Republicano, O candidato ao Speaker of the House, que era o deputado aqui da Califórnia, ele teve que passar por 11 eleições até conseguir ser eleito. O que aconteceu é que a ala mais, digamos assim, radical ou mais extremista, mais à extrema direita dos republicanos não queria votar nele, achava que ele não representava, esses novos ideais, digamos assim, mais extremistas dos republicanos, achavam ele muito moderado. Ele tentou, inclusive, conquistar o apoio aí de alguns democratas para ver se alguém do Partido Democrata votava nele, para ele conseguir ser eleito. Acabou não conseguindo isso, mas acabou convencendo essa parte aí mais rebelde, digamos assim, dos republicanos. Conseguiu, inclusive, o apoio do ex-presidente Trump, Isso foi até uma forma de a gente ver que o presidente Trump, o ex-presidente Trump, não tá com essa bola toda dentro do Partido Republicano, porque ele desde o começo estava apoiando esse candidato do Partido Republicano para Speaker, mas ele não conseguia a maioria, esses mais radicais estavam votando contra ou se recusando a votar, mas no final das contas, dentro das expectativas, depois de 11 votações, finalmente foi eleito aí o Speaker of the House do Partido Republicano.
Esse é um ano ímpar, né, digamos assim. Ímpar não no sentido de que diferente, mas ímpar no sentido de 23, então a gente não tem grandes acontecimentos políticos previstos, assim, para esse ano, digamos assim, eleição, né. O ano passado a gente teve midterm, em 2024 aqui nos Estados Unidos a gente tem eleição presidencial, no Brasil a gente teve eleição no passado, então nos anos ímpares não tem, assim, grandes eleições pra gente acompanhar. Então acho que o principal foco aqui no Boletim Internacional do Terraço, que a gente, né, fala mais de política americana, é focar na parte mais de negócios, né. O mercado começou janeiro em alta, começou muito bem, né. A gente tem comentado aqui com vocês também, né, a expectativa de uma redução mais devagar dos juros do Fed, e uma expectativa do Fed começar a cortar juros no segundo semestre. Hoje a gente está gravando o podcast na quarta-feira, veio meio um balde de água fria nos mercados, né. O presidente do Fed de São Louis falou que possivelmente vai ter que aumentar mais 0,5%, né, 50 basis points na próxima reunião, né, mostrando aí que ainda há uma preocupação grande com a inflação que continua fora da meta aqui nos Estados Unidos, e o mercado hoje está caindo mais de 1% por conta dessas falas, né, mas não necessariamente só por conta da fala, mas por conta dessa indefinição do mercado, do cenário econômico global, né, o quanto que a gente ainda vai ter de inflação e o quanto que os bancos centrais ainda vão precisar continuar aumentando os juros, o que, claro, acaba prejudicando, porque mais juros fica mais difícil para as empresas conseguirem empréstimos para investir, fica menos atrativo para as pessoas investirem em ações, e isso acaba também prejudicando o mercado das empresas, o mercado de ações e também a economia como um todo, né? A gente, para controlar a inflação, aumenta juros, e isso acaba tendo um impacto negativo no crescimento econômico, e é esse balanço que os bancos centrais estão tentando aí equalizar, que a gente deve comentar bastante com vocês aí nas próximas semanas. Fora isso, a gente continua, né, de olho no que está acontecendo na China, né, a questão do Covid, ainda uma preocupação de como isso vai ser equacionado ali na China. A gente ainda vê muitas mortes, a gente não tem muita ideia, né, por ser um país mais fechado em termos de informação, a gente não tem muito bem uma compreensão do que está acontecendo por lá, mas isso ainda é uma preocupação. E claro, a guerra da Rússia na Ucrânia ainda não acabou, e a gente ainda vai ter também nesse ano mais coisa para ver como é que esse conflito, né, que continua, ainda vai continuar impactando a economia global. Essa eleição para Speaker of the House foi tão insana que a última vez em que se teve um problema parecido, né, nessa mesma magnitude, número grande de votações e tudo mais, foi em 1821. Isso mesmo que você ouviu, pouco mais de 200 anos atrás. Inclusive, muito curioso ter a maioria e não aprovar com facilidade quem vai ser o Speaker of the House. É um sinal de como o radicalismo de alguns, mesmo que participem da maioria, pode atravancar processos. Com votações importantes se aproximando, como por exemplo o limite do endividamento público dos Estados Unidos, que pode até travar a máquina pública por lá, ter esse tipo de travamento é sinal de que lá no Tio Sam devemos ter uma semelhança muito grande com o Brasil. Ambos vão inventar problemas para si mesmos e cairão em cascas de banana jogadas pelo próprio legislativo de cada um dos países. Já sobre juros e seus efeitos, cabe relembrar que a inflação segue resistente, embora agora caindo. O aperto monetário deve seguir adiante, e dessa vez aquela caixa mágica chamada esticar o colchão de liquidez via balanços dos bancos centrais não está disponível. Na verdade, está em direção contrária. Os barcos dos países desenvolvidos passarão por tempestades fortes, em certos aspectos até mais fortes do que aquelas que o barco brasileiro passará. É muito fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico. Basta olhar a nossa Linktree. Nossos endereços no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer análises que você ouve aqui conosco. Fernanda, da pandemia para cá, o mundo tem pensado mais sobre voltar a produzir mais perto de casa de novo. O chamado reshoring ou nearshoring, que você comentou no final do ano passado.
Segundo um estudo do FMI, essa reversão da globalização que está sendo desenhada traz uma notícia ruim. Qual seria ela? Então vamos lá, para celebrar a nossa volta em 2023, eu vou recapitular com vocês alguns dos principais temas que nós falamos por aqui, começando pela globalização, ou a falta dela, né? Porque desde que o Donald Trump colocou as tarifas sobre os produtos importados do resto do mundo, o livre comércio by the book, digamos assim, que é o livre comércio conhecido, o que é dito pelos livros, sofreu uma rachadura. É a teoria dos jogos básica, em que um lado quebra as regras e o outro acaba quebrando as regras também. E aí vira uma disputa que a gente tem visto mais recentemente. É lógico que os subsídios fazem parte do cenário econômico dos Estados Unidos há muito tempo, mas eles têm ganhado cada vez mais força. Já se estima que essa onda de investimento do governo americano pode chegar a 100 bilhões de dólares por ano na próxima década. E, como muitos esperam, isso seria aproximadamente o dobro dos subsídios totais na década antes da pandemia. O Credit Suisse acredita também que os painéis solares americanos podem acabar chegando a ser os mais baratos do mundo até o final dessa década. Por que isso é ruim? Os americanos acabam tornando os bens produzidos por um país, né, no caso eles, artificialmente mais baratos. E isso reduz a eficiência econômica. Para vocês terem uma ideia, o último episódio de 2022 eu comentei com vocês sobre exportar energia e como o mundo vai olhar cada vez mais para formas mais baratas de energia, né? Como baratear a energia. Pois bem, nos Estados Unidos, para obter um crédito de $7.500 para comprar um veículo elétrico, os consumidores precisam comprar um carro que tenha sido montado nos Estados Unidos. Ou pelo menos metade dos componentes da bateria dos carros também tenha sido feita nos Estados Unidos. Os projetos eólicos, solares, geotérmicos vão receber muito mais subsídios e aproximadamente metade dos componentes fabricados nos Estados Unidos também devem receber mais subsídio ainda. E de onde vem isso tudo, né? Além da questão política de Estados Unidos e China. É daqueles dois pontos chaves. A guerra da Rússia e a disputa com a China na questão da política zero Covid, né? A China restringiu a circulação pela política zero Covid. Soma-se a isso a disputa acirrada politicamente e a guerra na Rússia e da Ucrânia, que acabou fechando portos e etc. As preocupações dos políticos com a interrupção da cadeia de suprimentos, especialmente por esse fechamento dos portos, né, no período da pandemia e agora com a guerra, fortalece essa visão, né, porque existe o desejo de impulsionar os empregos da classe média. A mudança climática é uma outra razão, né, porque espera-se que os gastos com energia renovável levem a uma redução acentuada das emissões de carbono nos Estados Unidos. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Isso não é baseado em premissas econômicas, mas é o nosso momento político agora. Mas é aí que tá. Em que magnitude os subsídios americanos podem ameaçar o resto do mundo? Como a China é o principal alvo dessas medidas dos Estados Unidos, isso reforça o compromisso da própria China com uma autossuficiência deles. E isso, inclusive, também por meio de vários subsídios chineses. Então, é aquele negócio da teoria dos jogos que eu comentei no início. Eu comento direto com vocês aqui sobre a decisão das empresas americanas de trazer de volta para casa, ou seja, da Ásia de volta para a América, a sua produção. E durante as férias, a gente viu aqui no nosso grupo que mais uma notícia veio nesse sentido. A Apple vem planejando usar os seus próprios monitores personalizados já em 2024. Por incrível que pareça, né? Não sei se vocês sabem, mas a Apple compra as telas justamente da sua concorrente, a Samsung, e também da LG. Mas esse parece ser um esforço hercúleo da Apple para substituir os suprimentos produzidos por outras empresas e não correr qualquer tipo de risco dentro da sua cadeia de suprimentos. A princípio, a gente pode pensar que isso é buscando ter mais autonomia no design do produto, né? A Apple é muito preocupada com essa questão e que, a princípio, ela poderia querendo estar mais presente nessa fatia de mercado, né? Porque hoje a Samsung é a fabricante de display mais
avançada do mundo, vem produzindo a sua própria versão de microLED para as TVs, mas produzir as telas internamente para a Apple poderia ser um benefício dentro da cadeia de suprimentos. Porque o cerne da questão, novamente, é o reshoring. É claro que os países sempre impuseram algum tipo de restrição para o comércio, enfim, mas essas interrupções durante a pandemia e durante a guerra deixa muito sensível, né? É complicado você ficar dependente de um fornecedor. Isso aumenta a insegurança e faz com que as empresas acabem tomando medidas diferentes, né? Então, até que a cadeia de suprimentos fique um pouco mais resiliente, a gente deve ouvir falar ainda muito sobre reshoring, nearshoring. Se você não está familiarizado com esses termos, eu até te convido a voltar num dos episódios que a gente tratou exclusivamente disso. Desde o surto da pandemia e da guerra, as menções a reshoring e nearshoring nas apresentações das empresas, nas apresentações de resultado, esses termos têm se tornado mais populares. Todo mundo quer se proteger das intervenções políticas. Por isso que, na contramão da globalização, a gente vê um mundo na direção contrária, né, da fragmentação geopolítica. Na verdade, além do comércio receber esse tipo de restrição, a gente vai acabar observando, né, se de fato o mundo caminhar para uma fragmentação ao invés de globalização, a gente vê um problema na disseminação da tecnologia, restrição à migração, né, das pessoas, do capital intelectual, a redução do capital, dos fluxos de capital no geral, né, e também uma diminuição da cooperação internacional, que acaba no fim do dia promovendo aí mais competitividade. E isso para as economias emergentes não é muito bom, né, porque ao invés de que as economias emergentes tenham um benefício, né, do crescimento do nível de renda das economias avançadas, o mundo em desenvolvimento, no caso as economias emergentes, ficariam ainda mais para trás, né, acentuaria as diferenças. E aí o que propõe o FMI? Primeiro, fortalecer o sistema de comércio internacional de novo. Segundo, ajudar esses países, né, essas economias emergentes a lidar com as suas dívidas. E, em terceiro lugar, a questão climática. Não tem como a gente fugir, tem sido a principal pauta dos países, a principal preocupação, e algo que o Brasil tem bastante potencial natural. Qualquer progresso nessa reconstrução da confiança política e no reforço da cooperação internacional com certeza vai ser muito importante. E agora, com essas discussões em Davos, a gente pode ver um sinal, uma luz no fim do túnel, de um avanço na direção correta para promover mais a integração econômica que traga mais prosperidade para todas as economias. É isso, amigos. Vamos acompanhando aí esse 2023 em que a política é protagonista. Entre subsídios, concentração de produções e dificuldades logísticas que isso tudo irá impor ao comércio global, ficam os custos mais elevados de maneira consistente para o mundo todo. Alguns custos específicos de logística já estão se reduzindo e voltando ao normal, como por exemplo o envio, né, o frete de container por navio e tudo mais. Isso aí já tem caído bastante. Mas o novo direcionamento de produção deve tornar os custos sustentavelmente mais elevados ao redor do mundo. Com isso, o FMI sinaliza que o mundo tende a sair mais caro dessa questão toda. Talvez seja forte demais afirmar que a globalização esteja em marcha reversa. Deve ser um pouco mais acertado dizer que, na verdade, estamos observando apenas uma mudança de local de produção. Mas esse choque produtivo, ou seja, essa mudança de local de produção enquanto está acontecendo, tende a deixar tudo que depende de integração global em cadeias de suprimentos mais caro. A grande pergunta que nos próximos anos teremos a resposta é a seguinte: esse novo meio de produzir será mais sustentável financeiramente? Ou, assim como em diversos outros casos, esse novo normal também será praticamente a mesma coisa do velho normal? Com vinheta nova, transições renovadas e tudo mais, agora vamos encerrando o 355, agradecendo a essas feras que abrilhantaram o episódio. Muito obrigado, Raquel, por ter trazido esse panorama geral aí do tal plano de voo da equipe econômica, pelo que a gente tem de divulgação, né, de plano colocado na mesa até agora.
e te aguardamos no próximo episódio. É isso, pessoal, nesse clima de vigilância, eu encerro aqui a participação nesse primeiro episódio do Terraço Cast de 2023. A semana que vem tem mais Previsão do Tempo com Raquel de Sá. Muito obrigado também, Renata, por ter dado essa pincelada a respeito do cenário internacional nesse começo de 2023 e te aguardamos no próximo episódio. Até semana que vem. Um beijo, até lá. Obrigado, Fernanda, por trazer essa atualização a respeito da produção global e como as cadeias globais de valor podem ser alteradas e já estão sendo alteradas neste momento presente, e te aguardamos no próximo episódio. Obrigada, Caio e time todo, por mais um ano aí que se inicia esse nosso podcast tão querido. E é isso, galera. Vocês já sabem, né? O meu arroba é sigafefa. E agora eu unifiquei esse arroba para todas as redes sociais, então vocês podem me encontrar por aí. Um grande abraço. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.